Olá, meus queridos, bom dia, né? Mais uma vez estamos aqui para continuarmos o estudo das nossas lições. Hoje nós vamos estudar o tópico 4 de quarta-feira, cujo título é Pureza Moral. Um assunto sério e devastador, né? Porque infelizmente o nosso mundo jaz no maligno e o que mais o inimigo tem usado para desencaminhar as pessoas é a sensualidade. A sensualidade, né? A imoralidade. Infelizmente, meus queridos. E muitos de nós escorregamos nessa tentação, né? Escorregamos, alguns conseguem se levantar e prosseguir, e outros não, ficam enterrados. Infelizmente, meus queridos, com muita tristeza eu digo isso no meu coração. 4A. Visto que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que responsabilidade moral temos para com ele? Então, o nosso corpo, como nós estudamos no tópico passado, no 3, é o templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, Deus fez o nosso corpo para glorificar o seu nome. E então, o Espírito Santo, ele mora em nós. Diz aqui em 1 Coríntios 6, 15 a 18: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Assunto seríssimo, meus queridos, seríssimos, tanto para homens como para mulheres, jovens, adolescentes. Infelizmente, o nosso mundo está contaminado com esse pecado, né? O pecado da sensualidade, que leva as pessoas a errarem, né? E agora elas colocam seu corpo, oferecem seu corpo ao pecado. E como que Deus vai morar num corpo? Como que o Espírito Santo vai habitar num corpo que vive pecando? Não tem como. Aqui em Testemunho para a Igreja, volume 2, diz assim: Todo cristão terá de aprender a restringir as próprias paixões e a controlar-se por princípios. A menos que faça isso, é indigno do nome de cristão. Então, acabei de dizer como que o Espírito Santo vai habitar em nós se nós estamos oferecendo o nosso corpo para o pecado. Não tem como. Então, aqui está dizendo que é indigno o cristão que não controla as suas próprias paixões, que não consegue controlar-se, né? Ele coloca o seu corpo para ser vituperado, o seu corpo para ser usado para o pecado. Vamos ser bem mais claros, usado para o pecado. E agora ele se torna indigno do nome de cristão. Continuando, diz assim: quando estritamente seguido, o princípio moral se torna a única proteção da alma. Se já houve um tempo em que a dieta deveria ser a mais simples, esse tempo é agora. Quanto menos febril for a dieta, mais facilmente as paixões podem ser controladas. A satisfação do paladar não deve ser mais importante que a saúde física, intelectual ou moral. Então, aqui está nos ensinando que aquilo que nós colocamos para dentro, como alimento, né, isso vai produzir em nós um comportamento que vai nos ajudar a nos controlarmos das nossas paixões, a ter o controle sobre os nossos desejos. E agora, se nós não formos comedidos e regrados na alimentação, esse desejo nós não vamos conseguir controlar esse desejo, o desejo das paixões sexuais, né? Esse desejo da carne, nós não vamos conseguir controlar, meus queridos. Então, por isso que foi nos dado essa verdade sobre a alimentação, né?
que é o braço direito da Tríplice Mensagem Angélica, né? Que é a reforma de saúde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos levar esse assunto a sério, porque nós estamos vivendo num mundo pervertido, onde colocados perante os nossos olhos todo tipo de sensualidade, todo tipo de imagens e programas e filmes e jogos e propagandas que levam a fazer os nossos olhos pecarem. Então, meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que vemos, porque isso vai comprometer, né, a nossa integridade cristã. Diz ainda: Deus deu a você um templo para cuidar e preservar, nas melhores condições para o serviço e glórias divinos. Seu corpo não pertence a você. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Mentira. Esse corpo que você tem pertence a Deus. Pense nisso. Não esqueça disso. Esse corpo não é seu, pertence ao Senhor. E você vai responder perante o Senhor o que você está fazendo com este corpo. E com os órgãos, os sentidos, né, que compõem o nosso corpo, os nossos membros. O que você está fazendo com eles? É uma reflexão profunda e séria, meus queridos. 4b. O que é pureza moral e como podemos praticá-la com sucesso? 2 Coríntios 7:1 e 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tessalonicenses, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, esse vaso que ele fala é um templo do Espírito Santo, que nós possamos preservar esse vaso para a honra e glória do nome do Senhor, para o nosso bem, para nos protegermos. Precisamos dar grande valor ao correto controle de nossos pensamentos, pois tal controle prepara a mente e a alma para trabalhar em harmonia pelo Mestre. É necessário para a nossa paz e felicidade nesta vida que nossos pensamentos se centralizem em Cristo. Como o homem pensa, assim ele é. Nosso aprimoramento na pureza moral depende do pensamento e da ação correta. Os pensamentos maus destroem a alma. O poder convertedor de Deus transforma o coração, refina e purifica os pensamentos. A menos que se empreenda um determinado esforço para manter os pensamentos focados em Cristo, a graça não se revelará na vida. A mente deve se envolver na luta espiritual. Cada pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Todos os hábitos devem ser postos sob o controle divino. Precisamos de uma constante percepção do poder enobrecedor dos pensamentos puros e da influência prejudicial dos maus pensamentos. Foquemos a mente nas coisas sagradas, que seja pura e verdadeira, pois a única segurança para qualquer alma está na forma correta de pensar. Devemos usar todos os meios que Deus colocou ao nosso alcance para controlar e cultivar os nossos pensamentos. Então, nós devemos guardar as saídas da nossa alma, né? E um deles é o nosso pensamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos ajude a ter esse controle. E a reforma de saúde vai nos ajudar para isso. E aquilo que nós vemos, ouvimos também. À medida que nós alimentamos nosso lado espiritual, esse vai se sobressair. Mas depende do que você coloca à frente dos seus olhos, do que você vê, do que você lê, né? Do que você se põe a contemplar. E outra coisa é o que você se põe a ouvir, porque as músicas hoje também são muito sensuais, são músicas profanas, né? E muitas vezes nós vemos criancinhas cantando essas músicas que são sensuais. Elas não sabem nem quem elas estão cantando, mas elas aprendem com os adultos, ouvindo, porque os pais ouvem, porque os tios ouvem, porque a vizinhança ouve. Então nós devemos tomar muito cuidado, meus queridos, e vigiar sobre os nossos pensamentos, para que eles não nos levem a pecar
contra o nosso corpo, a pecar contra a nossa consciência, que a nossa consciência deve ser de Deus, né? Que nós possamos vigiar sobre isso. É o meu desejo e a minha oração para mim e para vocês. Até amanhã, quando nós estudaremos o 5º tópico.